por que os protestantes e evangélicos não são católicos? Por que toda essa divergência? No vídeo de hoje nós vamos responder, né, a essa indagação e esse incômodo de um dos nossos inscritos aqui. Então fica comigo até o final do vídeo para você ver essa resposta e refletir junto também. Não esquece de deixar meu joinha, se inscrever no canal e ativar o seu sininho. Lembrando, filho amado de Deus, que você pode e deve comentar, seja você católico, evangélico, de outra religião ou que não tem nenhuma religião, mas siga essas regrinhas aqui, tá bom? Nós prezamos muito por essas regras porque elas já ajudaram e ajudam a produzir bons frutos quando bem vividos, tá bom? Então bora para o vídeo, bora para o Juju Responde. Mas será que a senhora poderia me dar um help? Sabe me dizer o porquê dos protestantes seguirem o que segue ao invés do catolicismo? Porque eles também são cristãos, né? Eles acreditam que Jesus é o Salvador. Sei que muitos têm medo, por exemplo, da intercessão dos santos, porque colocaram na cabeça deles, também na minha naquela época, que era pecado devido ao mandamento e outros versículos. Afinal, sola Escritura, que a gente já falou isso aqui. Tenho tentado entender essa divergência para ver se consigo fazer algo por aqui em casa ou na internet. Já fui protestante, mas a PKB me levou ao catolicismo. Me sinto no dever de tentar fazer algo. Poderia me dizer algumas coisas que a senhora tenha notado? O que fazem eles não aceitarem a Igreja de Deus, a verdadeira, a Igreja Católica, a Igreja de Cristo? E assim, gente, eu até falei, eu já respondi esse comentário, mas eu achei tão interessante essa parte que ele trouxe, porque muitas vezes é o que eu e você, nós também temos um incômodo. Cara, por que vocês não seguem? Principalmente, não sei se vocês têm amigos protestantes evangélicos, mas muitas vezes a gente se identifica com tanta coisa, né? Mas chegando em alguns pontos de dogmas, a gente começa a divergir, aí diverge a ponto de pegar fogo, a ponto de explodir, né? Às vezes você nem fala nada, mas por dentro você fica lá com aquele ranço, fala, meu Deus do céu, que horas vai acabar, né? A gente acaba não tendo o equilíbrio que a gente vê muitas vezes nesses debates aí. O que eu respondi lá, eu vou responder aqui também. Não tem exatamente como definir o porquê eles não seguem o catolicismo, porque são vários motivos. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação, até porque dentro da igreja evangélica, do protestantismo, dos evangélicos, existem inúmeras divisões, né? Tem a igreja batista, tem a igreja da congregação, tem os adventistas, então já existe muita divisão. O que eu posso falar do que eu vi a grande maioria, do que eu já partilhei, foi, claro, essa questão da intercessão dos santos que acontece sim, que eles têm medo de adorar os santos e não adorar a Deus, mas nós sabemos que nós católicos não fazemos isso, né? A vida dos santos, elas nos ensinam a enxergar Deus e que a santidade é possível, não é algo inalcançável, não. Além de nós termos irmãos no céu que estão lá intercedendo por nós, assim como nós também temos pessoas que intercedem por nós aqui na Terra. Então tem essa questão, tem a questão de algumas narrativas de algumas igrejas, alguns segmentos, denominações que tratam as doutrinas da Igreja Católica de uma forma deturpada, e isso às vezes também acontece com os radicais tradicionalistas, os raditrades, porque por isso que muitas vezes a gente fala que eles se parecem com protestantes, parece que a todo momento eles estão numa revolta, querendo uma reforma e protestando, mas também tem um outro ponto que eu vi com muito mais frequência, que são as pessoas que se decepcionam com outras pessoas dentro da igreja, pessoas que são atacadas, pessoas que não são acolhidas, pessoas que, e muitas vezes, gente, essas pessoas estão lá por Deus, mas que naquele momento de fraqueza, naquele momento de dificuldade, as outras pessoas pesaram sobre elas, e aí elas acabaram sentindo que existia mais Deus, mais exemplo de fé em outra religião. Por mais que dentro do coração delas, elas saibam que a Igreja de Cristo é a católica. Existem muitas pessoas que passaram por essas questões. E um outro ponto que eu descobri conversando e partilhando com outras pessoas, isso também vai para outras religiões, tá? Além de quando nós estamos feridos, quando a gente perde uma pessoa, aquela pessoa que você ama morreu, você está com uma grande ferida ali, que precisa ser cuidada. E às vezes acontece um vazio. Nós temos inúmeros vazios que a gente tem que preencher com Deus. Nessas horas, nesses momentos, muitas religiões se aproveitam dessas questões para trazer você para perto. Quantas vezes você não viu isso acontecendo? Isso acontece com inúmeras religiões, não só com o protestantismo. É difícil a gente dizer por que eles não seguem. Aí você teria que fazer uma pesquisa como a gente fala no marketing, uma pesquisa de mercado. Entender o que aconteceu. Posso dizer que a grande maioria que eu conheci que era católico e virou evangélico foi
na maioria das vezes, do que eu já vivi, da minha pesquisa de mercado, foi isso. As pessoas se decepcionaram. Ouviram as pessoas tendo atitudes que não condiziam com aquilo que é doutrina católica, que é conforme o que Cristo realmente nos ensinou. Então, é muito bonito que nós tenhamos esse desejo, como desse irmão, né, de entender essa divergência e fazer algo. Mas um ponto que eu deixo aqui, devemos tomar cuidado com essa necessidade de tentar fazer algo, senão a gente acaba vivendo aquilo que Bento XVI falou para nós não fazermos, que é forçar a conversão. Nós temos que atrair os irmãos. Por que muitos deixam a igreja? Porque a gente não atraiu, a gente não foi exemplo de Cristo. Então, tem muitos irmãos, principalmente jovens também, indo para religiões que não é protestantismo, são outras denominações, outras religiões, e muitos até caem em seitas. Então, por quê? Porque não houve um exemplo dentro da igreja. E a gente tem que assumir que muitas vezes nós não somos exemplo, nem na nossa casa, nem no nosso trabalho e nem na nossa igreja. A gente fala de Deus, a gente fala que vai pro Rosário do Frei Gilson, acompanha o Frei Gilson, mas a prática tá faltando para nós católicos, isso é fato. Tomar cuidado para que nós não sejamos essas pessoas que forçam, né? Tem até a palavra que eu esqueci no momento, deixa aqui a palavra que eu esqueci, que é quando a gente força a conversão. Aí a gente acaba entrando numa discussão, num debate, entendendo errado, ofendendo o outro, e isso, gente, não vai atrair a pessoa para a igreja de Cristo, porque isso não é o exemplo de Cristo. Cristo deixava que as pessoas se atraíssem por ele, não forçava. O que ele falava? Você quer me seguir? Vem e segue. Toma a sua cruz, mas vem e me segue. Ou vem ver. Jesus não ficava, não, você tem que fazer isso, porque senão você vai pro inferno. Ele não falava o tempo todo isso, não. Ele mostrava, olha, se você não se converter, se você não pedir perdão dos seus pecados, você não estará comigo. Não é isso? Muitas vezes ele fazia questionamentos. Aí, inclusive, até o irmão falou, né, aqui nesse comentário, que ele já foi protestante. Se você já foi protestante, você tem a resposta dessa pergunta, no seu caso, né? Então, você já pode ver aí, por exemplo, o PKB que me atraiu. O que você pode fazer para atrair as pessoas? O tentar fazer algo eu mudo, me converto para atrair as pessoas. Eu conheço tanto de Deus, eu me aproximo tanto de Deus que eu transbordo Deus, né? Isso é o que eu tenho notado. E aí eu deixo aqui uma partilha pra gente finalizar esse vídeo, né? Esse Juju Responde. Eu já comentei, algumas pessoas sabem, que eu trabalhei numa rádio espírita, né? E na época eu tava no meu, assim, no meu fervor de renovação carismática, eu coordenava a comunicação. Eu tava, assim, muito no ápice, mas eu ainda estava reaprendendo e aprendendo outras coisas. Naquela época, eu peguei o estágio, né, de comunicação na rádio. Eu sempre quis trabalhar em rádio, TV, livraria e consegui, né, na rádio. E eu lembro que quando eu entrei lá, eles não tinham costume de contratar outras pessoas de outras religiões. Era uma ou duas que tinha lá. E aí, eu lembro que a coordenadora até falou, nós vamos fazer um teste com você. Eu quero ver o que a sua espiritualidade tem pra me trazer. Gente, eu era muito nova, né? E tava me reerguendo na fé. Durante todo o momento que eu estava ali, eu nunca vacilei na minha fé, nunca. Quanto mais eu ouvia e aprendia sobre eles, eu aprendia sobre mim. Eu reforçava a minha fé. Quando eu saí de lá, que foi por conta do vocacional da Canção Nova, eles ficaram muito tristes, mas eu lembro que no nosso último momento de reunião ali, né, eles me deram uma orquídea, fez toda aquela questão de discurso, né, quando alguém vai embora. E aí, no final, Deus me deu a passagem do amigo. E aí, eles comentaram sobre a minha fé. E eu falei pra eles que ali eu aprendi a ser ainda mais católica. Eu lembro que na época meus amigos falavam, meu Deus, você gosta de desafiar os outros? Eu não, gente, só fui sincera. Porque ali eu aprendi a ser mais católica. Eu aprendi que a gente precisa estudar mais para não vacilar na nossa fé. E num determinado período, eu queria muito sair de lá, porque é outra religião, né, gente? Acaba batendo as coisas. As pessoas lá eram maravilhosas comigo, eu tenho amizade com elas, muitas delas até hoje, um carinho imenso, eu vejo, eu abraço, né, a gente quer conversar. Mas tinha horas lá que dava uma divergência internamente. E eu falava, gente, eu tô comunicando algo que eu não acredito. Eu me sentia muito mal. E aí eu ia para as questões de cura e libertação, ia para intercessão, fazia momentos de oração. E aí num desses momentos, a intercessora disse assim, Deus está te tranquilizando de que você ainda precisa estar lá, porque lá você é a luz de Cristo. Muitas pessoas estão sendo tocadas por Cristo por conta de você. Ju, quer dizer então que elas se converteram? Não.
mas eu fui o Cristo. A minha preocupação lá não era ficar convertendo elas, era viver aquilo que Cristo me ensinava. Se elas se converteram ou não, aí é elas com Deus, né? Mas a minha função eu fiz. O que eu quero dizer com tudo isso? A sua preocupação não é converter, não cabe a você ficar convertendo ninguém. Quem converte é Cristo. O que você tem que ser é instrumento de Cristo. Fazer o que Maria fez quando foi visitar Isabel. Levar o Cristo às pessoas, transbordar as pessoas, não ficar tomando para si essa responsabilidade, eu preciso converter, eu preciso converter, eu preciso converter, porque aí você só pensa no que você tem que fazer pro outro, e não o que você tem que fazer para você. Então, por isso que eu dei essa breve partilha aqui, né, do que aconteceu na minha vida, né, e que eu trago até hoje. Muitas pessoas que daquela época até falam que sentiam Deus, e quando eu fui embora de lá, aquilo que a irmã falou na oração, a pessoa me falou, hoje eu enxergo o catolicismo de outro jeito. E quando eu trabalhei numa livraria evangélica, a mesma coisa. Então, é isso, mostrar o Cristo, desaparecer eu para que Cristo apareça. Então é lindo que a gente se preocupe, nós temos que evangelizar, seja na internet, na nossa casa, mas tomemos muito cuidado com a sede de falar de Deus, para que essa sede não seja um exagero de converter, de fazer o que eu lembrei agora a palavra, de fazer o proselitismo. Cristo não é o proselitismo, né? A evangelização não é o proselitismo, é a atração. Atrai as pessoas para você com a sua vida, com o seu amor a Cristo, como muitos santos fizeram, e principalmente como Nossa Senhora também fez, né? Carregando o próprio Cristo ali. Nossa, teve até partilha desse vídeo aqui, né? Mas eu gosto bastante de falar dessas coisas porque eu aprendi muito. Eu falo que eu aprendi a ser mais católica num lugar que era espírita ou num lugar que era evangélico, né? Que foi um dos lugares onde eu passei. Então eu fico muito feliz em sempre receber os comentários de vocês. Eles me ajudam a produzir mais vídeos. Então comente bastante aqui, mas sempre respeitando essas regrinhas. E me conta, você tem algum testemunho disso? De conversão? Alguém que se sentiu atraído por Cristo por meio, né, sendo você o instrumento? Deixa aqui nos comentários, vou ficar muito feliz, né, de saber isso. E não esquece de deixar seu joinha, se inscrever no canal e ativar o seu sininho. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau!